Bom dia, turma. Bom dia, professor. Bom dia, Eveline. Parabéns pela história de vida. Muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Me chamou muita atenção a tua fala em questão de literatura e de letras, uma graduação maravilhosa. Sou encantada por literatura. E você falou da dificuldade, da questão de, eu não sabia estudar, eu não sabia ler. Até porque o ensino da língua portuguesa, o nosso ramo acadêmico, ele é sempre muito disperso e muito dividido. Creio que isso dificulte até a compreensão do como estudar ou de interpretar qualquer livro ou texto que a gente vai ler como indivíduo. Eu queria saber algumas dicas para a turma, porque o pessoal de Direito, você também é formado, sabe que lê muito. Como é que a gente pode conseguir absorver o máximo de proveito e de conhecimento das leituras dentro do curso, durante a graduação? Uma coisa que os professores falavam muito, façam fichamentos. E eu não dava atenção. Então, gente, quando você vai ler, tenha um papel, um caderno, um fichário, uma fichinha assim, ó. Eu sempre coloco dentro dos meus livros. Sempre tenho. Palavras vão ao vento. Se você não anota, aquilo se perde. Porque você lembra naquele momento ali. Só que depois você não vai lembrar. Então você anota, porque escrever, além de você guardar ali, você começa a ler, aquilo você vai absorvendo. Então essa é uma dica. Escrevam. Leu, escrevam. Achou algo interessante? Marquem. Meus livros são riscados. Quando eu comecei a comprar os livros, eu falei assim, mas não vou riscar os livros porque depois eu posso até vender. Aí uma colega disse assim, você tem que comprar os livros, é para você. Não compre pensando nos outros. Porque você que tem que usufruir dele. Então eu risco. E aí o fichamento é muito importante para isso. Não tem a fichinha? Escrevam do lado. Está lendo uma frase, você leu, o jeito que é aqui. Você leu alguma coisa? Escreva aqui. Se não entendeu, coloca um ponto de interrogação. Depois você volta. Então é isso, você tem que anotar, você tem que discutir consigo mesmo. Você já viu aquela história, quando eu estiver falando sozinho, não me atrapalhe, que eu estou em reunião comigo mesma? Eu faço isso. Eu leio o livro, eu fico ouvindo, eu fico conversando, eu brigo com o autor. E você tem que saber filtrar. Por exemplo, qual é o livro que eu li? É o Tony Robbins, esse aqui, ó. Se vocês conhecem. Tony Robbins. Alguém já conhecia? Ele é um coach. Mas ele é muito rico, mas ele desperta nas pessoas a questão da determinação. Desperte o seu gigante interior, como assumir o controle de tudo em sua vida. Então a disciplina está presente aqui nele. Então, ele tem muitas falas, muitas ideias. Só que nem tudo que ele diz eu concordo. Eu não sou obrigada a concordar com tudo. Ele tem umas ideias, algumas coisas que não vão. Aí entra a questão de princípios, tudo. A minha leitura mesmo de um mundo, de algumas coisas. E aí eu não dou muita atenção. Eu só pego o que eu acho que é importante, que eu posso usar na minha vida. Se não vai servir para mim, aí eu já não... Sabe? E eu não concordo com, às vezes, algumas ideologias. E na faculdade a gente ouve muito isso também. Olha, gente, eu estou estudando isso aqui, passando para vocês. Eu ouvi muito na faculdade de Direito. Mas não é isso que eu concordo. Eu não acredito nisso. E tem hora que eu acho isso errado, o professor falar isso, sabe? É melhor ele mostrar, porque eu tenho que mostrar a história. É melhor ele falar e colocar os alunos para decidir se aquilo é certo ou errado. Não ter um debate sobre isso. Não, ele já ia dizendo que não acredita. Então é isso, a leitura é exercício. Vocês não pensem que vocês vão olhar para o livro e o livro vai estar todo na cabeça de vocês. Aqui não é por osmose não, viu? Primeiramente, bom dia, doutora. Muito obrigado por prestar seus depoimentos aqui pra gente. Eu venho também dessa luta de fazer a viagem de Imperatriz e cursando Direito, já cursei 1 ano lá. Então, quando a senhora comentou, eu até fiquei sorrindo, porque realmente é bem difícil sair de uma cidade a 100 km, chegar lá 2h30 depois, voltar, chegar de madrugada e ter que se matar de estudar ainda, ter que trabalhar no outro dia. A respeito sobre sua profissão, eu gostaria de saber como que a senhora lida com a pressão dos profissionais de direito doutrinados pela ideia da penalidade acima de tudo, tratando o presidiário de forma desumana. E como que é a sociedade olhando o profissional que se prostra em prol do presidiário? Eu, quando iniciei a fazer esse trabalho, eu não tinha uma opinião formada sobre a questão dos privados de liberdade. A gente costuma usar assim. E aí eu fui observando que foi uma barreira. Por exemplo, hoje, na gestão anterior da unidade penal, a gente tinha um espaço aberto. E eu digo isso, não tenho medo, porque é uma realidade não só de Tocantinópolis, mas de vários lugares. Então a gente tinha uma gestão que
era à vontade para você falar com um preso, assim, à vontade que eu digo, a gente poderia marcar e poderia ter esse contato. A gente chegava na unidade penal, o preso estava circulando no corredor, fazendo algum trabalho, conversava com as pessoas, e era um espaço mais aberto em termos de estrutura também. Hoje, quando você vai na unidade, você vê profissionais que dificultam você entrar lá, até para ver o preso. Então, eles incorporaram a questão mesmo da prisão. Não aquela prisão somente, vamos disciplinar ele, vamos... Sabe, eles pegaram isso assim como uma coisa que ele é um bandido, é um meliante, ele precisa ser removido da sociedade. Então, isso é muito ruim. E aí, como hoje o direito, ele trabalha, assim, na universidade, na faculdade que eu vivi, o direito não trabalhou comigo, o preso, o privado de liberdade como ser humano. Ele trabalhou comigo como bandido. É assim que a gente via. Não pode confiar, você não pode dar atenção, eles têm lábia para poder convencer você. São pessoas que realmente não merecem estar na sociedade, eles têm que ser excluídos. Então, o direito, para mim, não sei se é isso que você realmente perguntou, mas o direito, ele não vê, para mim, no meu curso que eu fiz, na faculdade que eu passei, ele não trabalha o privado de liberdade como ser humano. O direito veio para punir. Então, hoje a gente tem que trabalhar com um direito mais humanizado. Antigamente a gente dizia assim, lá longe, olha, aquela pessoa lá cometeu isso. Hoje você tem na sua família, você tem os seus amigos, você tem os seus vizinhos. Por quê? É do ser humano, é a imperfeição. Agora, isso é algo que pode ser aceito totalmente? Não. Tem gente, e a psicologia explica isso, que é ruim. É uma pessoa ruim mesmo. Não é porque somente ela é imperfeita. Ela é ruim. Tem outros que são doentes. Mas a gente precisa aprender a separar isso. E aí é a questão do estudo, é a questão da pesquisa, para você entender esses problemas que surgem na sociedade. E é isso que a gente também precisa estudar. Por que ele cometeu esse erro? Qual foi? Aí a gente tem que ir aonde? Lá na família, na base dele. Como foi a base? Porque quando a gente faz as pesquisas e vê que a maioria dessas pessoas realmente, é o que a imprensa coloca, são pessoas que tiveram problemas na infância, famílias desestruturadas. Não que isso justifique, mas geralmente é isso. Pessoas que não tiveram acesso à leitura. E quando elas chegam lá, que é os que eu já conversei, que leem, que estudam, a vida deles transforma. E é isso que eu quero buscar. Como a leitura impactou na vida deles. Como estudar, mesmo no espaço totalmente desfavorável, impactou na vida deles. Bom dia a todos e todas. Agradecemos a presença da senhora Eveline por este compartilhamento de experiência bastante enriquecedora. Meu nome é Daniel Gerente, eu integro até o momento o curso de Direito e também faço parte do CEA. Eu estou na parte da cultura e o nosso presidente, o Rodrigo Lima. Como a senhora, depois dessa descoberta de como fazer leituras e também a compreensão dos textos lidos, como que a senhora lida e também tem essa metodologia de poder aprender e também de entender? Essa é a primeira pergunta. E em questão da segunda pergunta como a senhora lida com, hoje em dia, tendo a ocupação de uma profissional e também de lidar com a família e, enfim, o que a senhora tem de conciliar tudo isso. E obrigado novamente. Quando eu entendi que eu não sabia ler, que eu não sabia estudar, aí abriu assim a minha mente, um divisor de águas. Eu comecei a sofrer internamente, porque parecia que eu tinha perdido anos da minha vida. Mas é como eu falei para vocês, eu fui correr atrás. Eu corri atrás realmente, corri atrás como? Buscando, lendo, procurando livros que falassem sobre isso, sobre a importância de ler, como é a leitura, como é que você faz. Eu fui buscar, gente. E aí eu falo, ler. Aí eu fui, todos esses livros, esse aqui, por exemplo, Paulo Freire. Paulo Freire. Eu não dava atenção para Paulo Freire quando eu comecei. Todo mundo falava em Paulo Freire. Gente, porque todo mundo gosta de Paulo Freire, porque é isso, parece uma febre. E aí eu comecei a comprar os livros de Paulo Freire. A importância do ato de ler, 3 artigos que se completam. E realmente, o homem é fera. E é conversando, eu acho interessante isso. É conversando que ele faz assim, os livros dele, que ele fez os livros dele. Falando de educação de um modo à frente do seu tempo. Não é uma coisa que... E parece por experiência própria. Então é por isso que eu sempre falo, eu não vou falar dos outros, eu falo de mim.
que é muito mais fácil, porque quando eu vou falar do outro, eu não sei do seu sentimento, né? Eu não sei da sua visão. Então, quando eu falo de mim, eu tento passar a emoção, a paixão. Então, foi lendo, depois que eu descobri que eu não sabia ler, eu fui ler. Eu fui ler para eu aprender a ler. E aí eu fui usando várias técnicas, como eu gosto de lápis, eu gosto de escrever, eu gosto de rabiscar. E aí eu rabiscava um papel que se perdia às vezes. E aí depois não, eu fui aprendendo que eu tinha que ter critérios. Aí eu comecei a adotar as fichas, quando eu não estou com a ficha, eu estou escrevendo no livro mesmo. Então todas as vezes que eu pego um livro, que eu vou rever um livro, sempre tem alguma coisa que eu escrevi naquele livro. E aí outra coisa também, quando eu pego um livro, eu não tenho a obrigação de ler ele de capa a capa. Eu vou no que mais me interessa naquele livro lá. Ah, eu vou ler isso aqui. Mas eu vou... Ah, outra coisa, eu tenho mania. Eu pego um livro, primeiro eu me apresento para ele. Eu leio a capa, eu leio a contracapa, eu leio os autores, eu vou no final, eu leio tudo. Tudo. Primeiro eu me apresento e deixo ele se apresentar. Tudo, gente, tudo. E às vezes eu sou daquela pessoa que lê de trás para frente também. Eu folheio o livro, sabe? Aqui assim, eu vejo. Eu leio sobre o autor, eu leio o prefácio, tudo antes de iniciar o livro. Se eu começar a ler sem fazer isso, eu não entendo o livro. Então eu me apresento para o livro e deixo ele se apresentar para mim. A gente tem que criar uma relação. E eu faço isso. Eu crio uma relação. Vamos ver se a gente vai se dar bem. Senão eu vou te deixar um pouquinho lá de castigo e depois eu vou voltar. E você não vai ser o primeiro que eu vou ler. Vai ser o dos últimos. É assim que eu faço. Então são técnicas pessoais, mas que pode ajudar. E ser profissional. Trabalhar igual eu trabalho 3 períodos. Eu trabalho durante o dia aqui e à noite eu estou lá no Juliano Moretti. Eu estou de férias agora, né? Porque eu estava de licença e tirei férias. Mas não é fácil, Daniel. Ser mãe, esposa, profissional. Só sabe quem vive. Não adianta, às vezes, a gente falar e muitos não vão entender. Para o pai, por mais que a gente, assim, aqui tem os dois fazendo a gente, é muito mais fácil. É muito mais fácil para o pai. Porque quem pega mesmo a carga maior é a mãe. Não tem jeito. Porque é a questão da maternidade. É uma coisa que é da maternidade. Então, quem é que deixa de trabalhar quando o filho está doente? É a mãe, não é o pai. O pai vai ter isso normalmente, né? Quando a gente tem um filho, a vida de quem que para? Da mãe, não é do pai. O pai continua, ele fica uma semaninha ali, mas ele volta rapidinho à rotina dele. Então, é a mãe. Então, eu fui para a faculdade de Imperatriz com 2 filhos adolescentes. Então, eu perdi muito da vida deles. Por um tempo, eu me arrependi. Mas aí eu fui, depois que eu percebi isso também, eu fui tentar recuperar esse tempo perdido. E aí, eu acredito que todo mundo sofre, e eles sofreram também, mas nunca deixaram de me apoiar. Mesmo, não, mamãe, a gente vai ficar, não, mamãe. E lembrando que toda sexta-feira, no 9º período, eu ficava em Imperatriz, gente, na sexta-feira, e só vim embora no sábado, porque eu tinha estágio. Então, por um semestre foi de 1 ou 2 semestres foi de sexta a sábado. Então, foi muito difícil. Aí, eu sábado, eu chegava 1, 2 horas da tarde. Às vezes eu voltava, mas ia 6 horas da manhã. Então, não foi fácil, eu perdi muito. Eu até coloquei aqui, que eu me afastei da família, dos amigos, e eu me afastei de Deus. E teve uma vez que eu fui, umas amigas, que muito tempo que a gente não se via, porque eu estava sempre estudando, elas disseram assim, Eveline, vai ter uma festinha, gente, se vocês estiverem lá 1 hora da manhã, eu vou. Não tiverem, não vai ter minha presença. Gente, eu cheguei 1 hora da manhã na festinha, foi só deixar um pedaço de bolo para mim, algumas coisas, eu fui embora. Mas não é fácil não, Daniela. Na questão da literatura dentro das prisões, teve uma fala, até já no meio das respostas para o Marcos, que é essa questão do estigma que está associado à imagem do preso. E aí, como é que as pessoas reagem quando você fala que, estou fazendo minha pesquisa de mestrado justamente em cima da transformação que a leitura traz para a vida dos encarcerados? Como elas reagem? Porque, como tem esse estigma associado, é muito fácil denotar que essas pessoas, ou imaginar que essas pessoas não merecem a atenção, como bem já foi dito, ou não merecem estar de volta à convivência no meio social. Algumas pessoas dizem que eu sou louca. Como é que tu tem coragem? Tu não tem medo deles, não? Não, gente, eu não tenho. Mesmo porque os meus são os que já saíram, né? Então, assim, é todo um conhecimento que eu tive deles antes, não de saber se eram perigosos ou não, mas é porque eu precisava saber um pouco deles, da formação humana deles, para eu poder encontrar com eles. Então, eu fui estudar um pouco sobre eles, né? Eu não fui simplesmente, olha, hoje eu quero te encontrar. Não, é todo um processo. Como a gente faz com qualquer outra pessoa que a gente vai entrevistar. Mas, assim, louca é o nome que eu mais ouço, né? Mas das pessoas lá fora. Porque das pessoas que são pesquisadores de tudo, eles, nossa,
pesquisa é muito interessante. Porque quem é que pensa na identidade deles? Quem é que pensa nos sentimentos deles depois que eles saem? E aí, e se isso teve resultado? E aí esse aqui, que era o livro que eu queria mostrar para vocês. Ó. Ler e Escrever na Prisão, Experimentações em Tocantinópolis. Aqui foi escrito por privados de liberdade. Eles estavam presos quando eles escreveram esse livro, participando desse projeto, o Clube dos Livros. Então são pessoas, alguns aprenderam a ler na prisão. E alguns concluíram o ensino fundamental, concluíram o ensino médio e entraram na universidade dentro da prisão. Tinha um menino que era daqui da universidade e ele foi preso, como ele fala, um erro que ele cometeu, foi um deslize na vida dele, por influência dos outros, mas ele fala também que ele teve a parcela de culpa. Ele está aqui nesse livro também. E hoje você conversa com ele, ele diz que a prisão transformou a vida dele. No sentido bom, também no sentido ruim, mas também no sentido bom. Ele passou a ter outra visão da vida. Então, quando a gente olha, por isso que eu falo, com o olhar de ser humano, não olhar para ele como se ele fosse um bandido e fosse ter aquela vida, fosse fazer isso a vida inteira. Aí é aquele negócio, alguns têm uma patologia e eles precisam ser tratados. E aí o sistema, o Estado, o governo, ele precisa dar estrutura para isso. Como é que você condena, mas você não dá estrutura? Para consertar, ou para modificar, ou para dar uma melhor vida para eles. Então, quando isso não acontece, aí pode ser que eles caiam no mundo do crime, vão para lá, e quando eles saírem, eles vão voltar para o crime. São as oportunidades, é como a sociedade recebe eles aqui fora. Então, a gente tem que olhar também nesse sentido. Vamos lá. Antes de eu passar a fala para o Marcos, eu queria fazer 3 complementos a tudo que foi dito. Só lembrar que a professora Aline, ela que fez esse projeto de extensão e ela que incentivou essas pessoas a escreverem sobre a sua experiência. E só lembrando que ela foi uma das nossas convidadas aqui no semestre passado e ela falou sobre essa experiência dela. Outra coisa que eu queria falar é sobre, já que nós estamos falando sobre livros e prisões, eu vou dar uma dica de um livro que eu li quando eu estava na faculdade que me transformou, que foi Carandiru. Mas muita gente conhece o autor e essa obra pelo filme. Mas o livro é muito melhor. O livro é muito melhor. Então leiam o livro. Porque quando a gente, já que o verbo foi esse, quando a gente humaniza a história de um crime, a gente enxerga com outros olhos. Quando a gente aprofunda na história do contexto de um crime, a gente passa a ver com outros olhos. E também dar uma dica, já que aqui a gente está falando da turma das letras e da turma das togas, essas duas turmas elas não se dão muito bem. Elas não se dão bem, porque a turma das letras fazem críticas muito ácidas à turma das togas. Mas de vez em quando eles dialogam entre si. Tanto é assim que tem um canal no YouTube chamado Direito e Literatura, coordenado por Lênio Luiz Streck e por André Caran Trindade. Não apenas esse canal, mas tem várias obras que tratam dessa temática Direito e Literatura para aqueles que se interessarem em aprofundar. Eram essas 3 dicas e complementos. Bom dia, caros alunos. Bom dia, professor Zaninho, senhorita Evelina. Bom, a minha pergunta é mais uma curiosidade, porque você disse aí, né, você ainda está desenvolvendo, né, o mestrado, ainda está fazendo. Queria perguntar dificuldades que a senhora está tendo no decorrer dele. Você disse, né, durante a pandemia, desse período, né, de 6 meses que você não pôde produzir. Acho que todo mundo sentiu, né, a pandemia. Acho que a gente entrou, ninguém saiu mesmo, né, 2020. Queria perguntar dificuldades posteriores a isso, né, já durante fazer, mas também não se apegar só em dificuldades, se você também puder comentar alguma coisa que foi prazerosa, né, que está sendo prazerosa no decorrer do mestrado. Era só essa a pergunta, é sobre o mestrado em si. Gente, o mestrado, ele mudou a minha vida. E justamente por isso, porque eu passei a conhecer os livros, eu passei a dialogar com vários autores, porque a pesquisa é isso. Você vai dialogar com autores, você vai conversar com eles sobre aquilo que eles já estudaram e você quer estudar também, você quer fazer um complemento seu, você quer dar uma ideia sua e você vai perguntar para os autores o que eles acham daquilo. Então, o mestrado, ele me mudou não só como profissional, mas como pessoa também. Eu passei a dar mais valor ao estudo, mais do que eu já dava antes, mas assim, com outro olhar. Passei a ver o livro
como realmente um parceiro. E passei a dar valor às pesquisas de outras pessoas também. E aí ver por que é o livro, né? Por que tem esse tanto de livro sobre o que as pessoas falam. Isso hoje me motiva a ler muito mais e não ficar dizendo assim para o livro, não, você é ruim, você não soube escrever. Mas muitas vezes entra aquele momento, a pessoa escreveu aquilo e, como o professor falou, por mais que a gente às vezes pense assim, eu vou assistir uma palestra, eu vou ler um livro, não vou aprender nada. Sempre você aprende. O mestrado faz com que você escreva, que era uma coisa que eu tinha muita vontade, e aí eu dizia que não sabia. Mas por que eu não sabia? Porque eu não lia. Como é que você pega um papel, uma folha em branco, aí você olha para o papel, o que é que eu vou escrever? Mas se eu não sei sobre o que eu vou escrever, como é que eu sei o que escrever? Lendo. Lendo. Então vocês podem iniciar lendo algo que seja prazeroso para vocês. E não leiam só literatura. Por exemplo, ler Machado de Assis ou ler uma obra literária. Leiam livros teóricos. Por exemplo, Foucault é um livro teórico. Ele vai trazer conceitos, ele vai trazer ideias, ele vai discutir várias coisas que vocês podem aprender. Esse livro aqui, Memórias do Cárcere, se vocês puderem ler, ele é excelente também. E Memórias do Cárcere, ele conta a vida dele. Ele não terminou, o último capítulo não tem, né, porque ele morreu antes. Graciliano Ramos. Então, leiam literatura, leiam livros teóricos, vejam tempo, por exemplo, eu estou estudando sobre identidade, então eu tenho que buscar vários conceitos, não ficar só com um. Uma coisa que eu fazia quando eu estudava também, quando eu dizia assim, gente, vai falar, a aula vai ser sobre isso. Aí eu anotava o que vários autores pensavam sobre aquele mesmo tema. Então, isso a gente aprende a conhecer outros autores e aprende a fazer as diferenças. E aí também a gente chegar numa ideia. Porque não é só a ideia do autor, você tem que ver, mas o que eu penso sobre isso? O que eu sei sobre isso? Né? Para a gente não ficar somente vendo a ideia dos outros. A gente também tem que ter. Então, o mestrado me ensinou isso, me ensina. Até hoje, eu aprendo muito. Então, quando eu sento para estudar, eu tenho que me debruçar naquilo ali. E fazer, esquecer das coisas para eu poder estudar e absorver aquele conhecimento. É como se eu tivesse um autor aqui do lado. Bora lá, filho. O que é que tu pensa sobre isso? Me diz aí, porque eu quero ter uma ideia. Também quero criar o meu conceito. Bom dia, Eveline. Parabéns pela sua história de vida, por compartilhar aqui conosco essa manhã. A minha pergunta em relação à sua formação é quais as suas contribuições que o seu mestrado ele pode trazer para o sistema penitenciário de Tocantinópolis? Como que essa sua pesquisa pode contribuir na forma de os profissionais que atuam no sistema prisional, numa forma de eles verem aqueles que estão lá cumprindo uma determinada pena. Uma vez que, como você colocou aí, o preso ele não perdeu, como assim garante a Constituição, ele não perdeu a sua dignidade humana, que ela é intrínseca a todos nós. Então, mas como que você vê, como que você percebe, como você acha que o seu mestrado vai contribuir, né, para o sistema penitenciário de Tocantinópolis? Quais os impactos que ele pode ter? Olha, primeiro, eu não pretendo melhorar o sistema penitenciário, porque eu não quero que as pessoas usem esse sistema. Eu quero melhorar a vida das pessoas que estão propensas a chegar lá. E aí eu vou levar o meu projeto de pesquisa, quero levar para a escola que eu vou trabalhar, que é a escola Padre Juliano Moretti, para trabalhar com alunos que estão lá, que quem conhece, que é a EJA, né, quem conhece, que vê esse perfil de alunos, que eles não cheguem lá. Eles não precisem do sistema penal. Acredito, se eu não puder conseguir, e eu não vou, né, conseguir todos, mas se eu tiver 2 alunos que talvez passe no futuro, eles possam chegar lá, que eles não cheguem. E através da leitura. Eu tenho projetos, eu quero trabalhar a minha pesquisa dentro da escola e também ver projetos na comunidade. O sistema penal hoje, ele está em decadência, porque ele não olha para o ser humano. E é um espaço que as pessoas não dão atenção. Tem que ter uma reforma e olhar para lá como se você tivesse assim, são seres humanos, não são animais irracionais. Então, o sistema, infelizmente, não olha isso. A sociedade não vê isso. E por isso a importância da universidade ir para lá. Para humanizar não somente os privados de liberdade, mas humanizar os servidores. Porque quando eles entram lá, parece que eles se transformam, a maioria. Eles começam a ver aquelas pessoas lá que vêm de várias realidades, que têm
passam por problemas na sociedade, eles já vêm com os problemas, levam para lá, e quando eles entram, eles têm que deixar aquela identidade lá na portaria, não só o documento. A primeira coisa que eles fazem, quando eles entram lá dentro, é trocar a roupa. Quando eles trocam a roupa, a identidade deles qual é? Prisioneiro, meliante. Agora você vai seguir as nossas regras. E as nossas regras, elas são pesadas. Então, o sistema penal, todas as cadeias que abrigam essas pessoas que vêm de dificuldades enormes, familiares, emocionais, estruturais, ela não está preparada para acolher as pessoas. Esse tipo de pessoas não está preparada para devolver essas pessoas para a sociedade extramuros, né? Porque lá dentro é uma sociedade também, que é a sociedade intramuros. É uma sociedade sofrida, lá dentro é uma sociedade calejada e que precisa desse olhar nosso. Então nós, não só como um projeto de pesquisa, mas vocês como alunos também, vocês podem desenvolver projetos que trabalhem esse tipo de público. Projetos simples, não precisa de projetos mirabolantes, que tratem essa humanização lá dentro. Então a gente não vai conseguir, infelizmente, fazer essa transformação do sistema penal, porque eles precisariam humanizar os servidores. E quais são o que é um servidor que vai trabalhar na polícia, que vai trabalhar nesse tipo de serviço? Como é o treinamento deles, gente? É um treinamento físico mais, né? Eles não trabalham, não vão para um psicólogo para poder eles entrarem lá e olhar o ser humano. Eles vão olhar o bandido. E o bandido, ele faz o quê? Ele quebra as regras. É isso que acontece. Eu gostaria que você, se possível, fizesse um exercício, não uma crítica aqui em relação à questão das cotas, mas uma justificativa que às vezes as pessoas usam para defendê-las. Por exemplo, de dizer que as pessoas brancas têm mais facilidades e caminhos mais acessíveis para alcançar seus objetivos. E alternativas você acredita que seriam melhor do que a prisão para se tentar levar essas pessoas a se conscientizarem, né, do seu papel de exercer os direitos e deveres. Eu acredito que, geralmente, se qualquer pessoa pensasse nos seus deveres e nos seus direitos, talvez a gente não teria tanta criminalidade assim, né? As pessoas não se levariam em situações embaraçosas que levam ao mundo do crime. Obrigado. Todos nós deveríamos ter direitos iguais, não só no papel, mas na prática. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. O sistema, ele de certa forma, ele diferencia. O próprio sistema acaba diferenciando. É por isso essas lutas, as pessoas ficarem lutando por direitos iguais, essas coisas assim. Eu penso que todos nós temos a capacidade de entrar numa faculdade. Então, o governo tem que criar políticas públicas para que isso aconteça. Né? Melhorar um pouco a vida de outras pessoas, dar estrutura. O fato de ser branca. Eu nunca me olhei assim. Eu sempre enfrentei dificuldades que negros, que indígenas, que todo mundo enfrenta. Eu nunca me vi desse jeito. Eu sou branca e eu tenho algumas facilidades. Assim, pode ser que eu não tenha percebido, ou tal, não sei, eu não tenho isso em mim, que eu consegui alguma coisa pelo fato de ser branca, porque eu enfrentei tantas dificuldades, eu fui tão criticada, eu fui tão desmotivada, algumas coisas. Na faculdade, eu passei por muita humilhação por colegas também. No ônibus que eu ia para a faculdade, ninguém olhou nunca para a cor da minha pele, sabe? Eles olharam para a pessoa Eveline, uma pessoa quieta e determinada, e, por exemplo, eu estudando, e eles faziam de tudo para que eu não estudasse, os colegas, cantando, passando por mim, jogando piada, né? Porque eu tinha que aproveitar aquele tempo ali. Assim, eu não digo que eu enfrentei, que eu fui poupada, na verdade, que eu fui poupada pelo fato de ser branca. Não sei, gente, é isso. Eu nunca me vi como uma pessoa branca, eu sempre me vi igual a todo mundo e talvez eu posso ter sido favorecida, mas eu não tive essa percepção, entendeu? Alternativas. Aqui, ó, o que eu sempre digo. Educação, políticas públicas, é você olhar as pessoas lá na base, começa lá. É muito mais difícil quando as pessoas já estão lá para você, porque tem a ver também com a formação da personalidade da pessoa. E a formação da personalidade, ela é lá na infância, na adolescência. Ela não é depois que a pessoa já está adulta. Então, assim, olhar para o governo, o sistema, nós, como sociedade, olhar para as pessoas lá na base. Como é a vida dela, o que ela tem. E não dizer, aquele ali
está fazendo isso, ele está roubando uma galinha, ele matou uma pessoa. Vamos entender o que foi que aconteceu na vida dele, não justifica. Mas vamos olhar para o outro desse jeito. E tem que ser oferecidas políticas públicas. E como é que nós vamos ajudar? Como é que eu vou ajudar? Fazendo a minha parte no sentido de estudar, pesquisar para buscar caminhos. E aí, às vezes, mas isso é problema do governo, é o governo que tem que fazer. Mas talvez se nós nos juntarmos e fizermos a nossa parte, algumas pessoas podem ser salvas do mundo do crime. Pode ser o nosso vizinho, pode ser um parente, pode ser um irmão. Então, assim, é muito difícil. São muitas... sentar e estudar políticas públicas. E a educação, ela é primordial. Vamos dizer, essa condição sine qua non, né? Para que isso aconteça. Bom, nós já estamos encaminhando para o final. Caso ninguém mais tenha perguntas, eu já vou fazer um pequeno comentário e depois eu passo a palavra para que você faça as suas últimas considerações. Sobre esse tema das últimas perguntas, eu vou fazer um comentário. Casualmente, nos 3 ou 4 últimos dias atrás, eu estava lendo editais de concurso. Eu sempre fico de olho nos concursos, principalmente nos conteúdos programáticos dos concursos públicos. E nos últimos dias saiu vários editais de juiz, promotor, defensor, e eu fui dar uma olhada nesses editais, principalmente na parte do conteúdo da prova humanística, aqueles conteúdos humanísticos. E, surpreendentemente, colocaram novos conteúdos nesse conteúdo. Ou seja, novos temas nessa parte das humanidades. Um desses novos temas é direito antidiscriminatório. Direito antidiscriminatório. Já tem vários manuais de direito antidiscriminatório. Já tem, aí entra, dentro desse conteúdo de direito antidiscriminatório, entra as minorias e como que elas devem ser tratadas pelo direito. Isso era uma parte. Se a gente pensar, e por que eu estou falando nisso? Porque fez 10 anos da lei de cotas. 10 anos. E está todo mundo falando nisso agora. Todas as mídias falam nisso agora. Então eu deixo para vocês as conclusões sobre esses 10 anos. Mas do meu ponto de vista, o resultado disso é benéfico. Tanto para esses públicos, quanto para os ambientes que não tinham esse tipo de público antes. Enfim, todos ganham com a convivência com esse público. Por exemplo, se não fosse essas leis, a USP, uma das melhores universidades, não teriam negros, nem indígenas e nem brancos de classe econômica vulnerável. Então, as cotas não é só para negros, por mais que muitos pensem assim. As cotas têm várias categorias de cotas. E se a gente pensar bem, há pouco tempo atrás, a própria temática dos negros não estavam na escola, não estavam nos temas, nos livros de história. Foi necessário uma lei para que os povos indígenas e a cultura da África entrassem no currículo. Foi necessário isso, uma lei para que isso acontecesse. Então, esse tema é muito complexo, mas o direito tem muito a falar sobre esse tema. E as leis que vieram surgindo transformaram esse tema. E se nós estamos falando sobre isso aqui, já é consequência dessas leis. Então era isso. E passo a nossa convidada para fazer suas últimas considerações. Gente, eu quero agradecer vocês. Eu é que agradeço, viu, pelo convite, pela oportunidade, na verdade, de estar aqui falando sobre essas minhas experiências. Eu passei um longo tempo guardando para mim essa questão do sofrimento que foi eu participar eu fazer a faculdade nas condições que eu fiz. Então não foi fácil, foi muito difícil. Então contar isso para vocês, botar para fora também, isso me ajuda. Me ajuda a mostrar para vocês que é possível a gente estudar e a gente não deixar as outras pessoas desmotivar. Você não vai conseguir. Eu não contei para vocês, mas quando eu estava fazendo a faculdade de letras, eu tranquei 1 ano. Por problemas pessoais, eu tive que trancar. Foi questão de saúde mesmo. E aí o que eu mais ouvia era, essa aí não volta. Nunca mais essa aí entra na universidade. E eu sempre fui muito birrenta. Quando a pessoa dizia que eu não ia conseguir, eu fazia só de birra. Então eu terminei por birra.
Tá? Claro que eu queria estudar, eu queria modificar a minha vida, mas por um também foi por birra. Para dizer assim, para eu dizer assim, tá vendo? Eu consegui. Mas aí isso me ajudou. Mas aí eu tenho essas coisas aqui na minha cabeça, essa determinação de começar e terminar. Mesmo às vezes que eu não gosto mais do que eu estou fazendo. Mas eu comecei com uma coisa que eu quis, eu vou terminar. E aí até a disciplina também. Tenham disciplina nos estudos, tenham horário de estudos, isso é muito importante. Não estudem quando der tempo. O estudo tem que ser a prioridade. Principalmente vocês, alguns estão fora, morando longe da família. Valoriza esse tempo aqui. E é isso, agradeço também a oportunidade de estar aqui falando das minhas experiências. Estou à disposição, gente. Sugestão de livros, eu tenho uma lista de livros de direito que todo profissional do direito, todo operador do direito precisa ler. E aí vocês podem me procurar para qualquer dúvida, qualquer orientação quanto à questão em relação a estudo. Isso aí é comigo, tá bom? Obrigada.